analisar a fisiopatologia da sarcopenia e fisioterapia, e ainda analisar os mecanismos da gênese sarcopênica, apontando as consequências, e mostrando ainda quais são as opções de terapia. Bem, a metodologia. Nosso trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, inclui artigos originais e de revisões nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola. Utilizamos como base de dados Medline, Cielo e Lila, selecionando artigos publicados nos últimos 12 anos, de 2000 a 2012, que abordavam a sarcopenia e seus tratamentos. O quadro está nos mostrando que a diminuição da massa da força muscular que leva ao surgimento da sarcopenia e posterior incapacidade física é influenciado por quatro fatores, são eles hormonais, nutricionais, metabólicos e imunológicos, associados à redução da unidade motora e fibras musculares e também à baixa atividade física. O nosso corpo é composto por massa muscular e proteínas fibrilares, actina e miosina, e também por proteínas sarcoplasmáticas, no qual as proteínas miofibrilares, actina e miosina, promovem o desempenho de força e potência do trabalho muscular, enquanto que as proteínas sarcoplasmáticas elas têm desempenho aeróbico e de resistência ao esforço. São dois tipos de fibras característicos a esses dois desempenhos. E eles são as fibras do tipo 1, que tem um desempenho que são aeróbicas e de contração lenta, e as do tipo 2, que são anaeróbicas e possuem contração rápida. Bom, a gravidade da sarcopenia está relacionada ao tipo de fibra, tendo em vista que as fibras do tipo 1 tendem a declinar muito menos que as do tipo 2, no qual essas declinam entre 20% e 50%, ocorrendo uma diminuição no seu tamanho e no seu número. Ocorrendo assim uma diminuição também da massa muscular, no qual ela vai ser substituída por colágeno e por gordura, e o resultado disso vai ser fibras de contração rápida perdidas em maior quantidade, e também as contrações musculares elas vão ficar bem menos eficientes. Com o processo do envelhecimento, vai haver uma perda dos motoneurônios medulares e encefálicos, no qual vai ocorrer a denervação de fibras musculares, ocorrendo a atrofia muscular, e o resultado disso tudo vai ser uma fraqueza muscular, vai haver perda de movimento e um déficit de pelo menos 20% na força específica. Bem, outro mecanismo de extrema importância relacionado a esse processo de perda de fibras musculares está relacionado ao desequilíbrio entre pró-oxidantes e antioxidantes, e com a advento do envelhecimento há um aumento substancial neles, gerando a tão falada teoria do estresse oxidativo. Com esse estresse oxidativo acontecendo, há uma perda de uma enzima chamada calcocefálise. Essa enzima atua no processo de contração e relaxamento da musculatura. Com esse estresse oxidativo ocorrendo, há uma alteração na sensibilidade do cálcio nas fibras musculares, atrapalhando a contração e o relaxamento da musculatura. A actina ela fica alterada, ela fica diminuída, com isso há uma diminuição de contração e de relaxamento. O movimento correto da musculatura, como está sendo demonstrado na animação, seria esse: processo de contração e de relaxamento, a miosina sendo muscularizada e tendo um movimento de contração. Agora, um dos mecanismos de extrema importância relacionados a essas perdas de fibras musculares está relacionado aos estímulos catabólicos. Com o envelhecimento, há um aumento de forma exacerbada, tanto na proteína C reativa, quanto nas citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6, TNF-alfa e interleucina 1. Com isso, há toda a ativação da cascata inflamatória, aumentando de forma substancial a queda das proteínas musculares. Há estudos que demonstram que um dos motivos, um dos fatores que
interfere nesse aumento dessa interleucina por causa da redução dos esteroides sexuais. Conforme os hormônios declinam, essas interleucinas elas aumentam. Essa interleucina também ela tem um efeito anabólico sobre o GF1, que ele é responsável por estimular o crescimento muscular. Bem, ao contrário dos estímulos catabólicos, que de certa maneira aceleram o processo de perda de fibras musculares, agora os estímulos anabólicos. E um dos pilares desses estímulos anabólicos está relacionado à testosterona. Por quê? Ela estimula as células satélites, que são células precursoras das fibras musculares, ela estimula a síntese proteica, ela estimula também a interleucina 10, que é um anti-inflamatório que o nosso organismo tem para poder recuperar mais rápido. E um dos efeitos assim, de extrema importância é que ela inibe a liberação da citocina, não ocorrendo todo aquele efeito catabólico sobre o músculo. Há estudos também que demonstram que os esteroides sexuais femininos eles exercem efeito anabólico pela conversão em testosterona, como está sendo demonstrado. Em relação ao metabolismo nutricional e atividade física, com o advento do envelhecimento, a tão chamada anorexia do envelhecimento. O que tem que ser essa anorexia do envelhecimento? É a ingestão alimentar diminuída. Com isso, é devido à perda de apetite, redução do paladar olfato e saciedade precoce. Consequentemente, haverá um consumo menor de proteínas, consequentemente, haverá uma diminuição na massa e força muscular. Menor atividade física, menor massa muscular, maior prevalência de incapacidade. E o idoso, especificamente, consequentemente, haverá uma aceleração de todo o processo de perda de fibras musculares, por redução dos estímulos cerebrais aos músculos, conforme foi falado, está relacionado diretamente com os motoneurônios. Conforme o idoso vai perdendo, vai deixando de fazer exercício físico, vai parando de se movimentar, o motoneurônio vai perdendo contato com a fibra, e a cada momento ele vai atrofiando ainda mais aquele músculo. Bem, comparando os idosos sarcopênicos com sarcopênicos devido à perda de massa e força muscular, as consequências serão lentidão de respostas efetoras, diminuição de capacidade funcional, alterações na caminhada, vai haver menor resistência à fadiga, perda de reflexo, possivelmente o idoso vai cair, possivelmente vai sofrer algumas fraturas devido a essas quedas. Estudos demonstraram que o uso da testosterona promoveu o aumento da massa e da função muscular tanto em homens quanto em mulheres. Demonstrou também que o hormônio do crescimento, GH, ele, além de estimular a produção de IGF no fígado, ele exerce bem o efeito anabólico indireto sobre o músculo. Pegou-se uma amostra de pessoas idosas entre 50 e 65 anos e administrou-se o DHEA de 100 mg durante 6 meses. O resultado foi um aumento da massa magra e também uma diminuição da massa gordurosa nessa pessoa, e ainda nas mulheres ele promoveu um aumento da testosterona, um aumento bem significativo. Bem, em relação às terapias alternativas, há estudos que demonstram que um dos mecanismos que realmente pode estar diminuindo o efeito fisiopatológico da sarcopenia é o exercício físico. A atrofia muscular idosa pode ser amenizada com a prática regular de exercícios físicos. E exercícios com intensidade acima do limiar do lactato aumentam de forma muito importante a secreção do estático do GH. Conseguindo, com o exercício físico aumentar o GH, é uma forma natural de estar recuperando essa massa muscular sem estar utilizando medicamentos. E, consequentemente, o idoso que pratica exercícios físicos, sempre não deixando de falar que tem que ter um acompanhamento do profissional habilitado para isso, com certeza ele vai ter uma resistência muito maior, uma motilidade muito maior. O risco dele, caso ele caia, ter algum tipo de fratura, reduz quase que 90%, porque ele vai ter uma resistência maior. E a sua motilidade e independência é bem superior aos que não praticam exercícios físicos.
Em relação aos suplementos nutricionais, sabe-se que o ômega 3 é de extrema importância. Por quê? Primeiro, ele combate os radicais livres, combatendo os radicais livres, combate o estresse oxidativo. É justamente de extrema importância. Há um ganho também muito grande de massa magra com o uso do ômega 3. Em relação aos aminoácidos, o uso da leucina e da valina é de extrema importância, pois o uso desses aminoácidos em conjunto com a atividade física comprovou ter um efeito anti-anorético e anticatabólico. Consequentemente, o idoso vai se alimentar melhor, vai conseguir combater todos aqueles efeitos catabólicos. Com esse aumento nessa massa e força muscular, consequentemente haverá um aumento de massa e força muscular significativos. Suplementação, as exercícios de alta resistência, sempre acompanhado do profissional, consequentemente o idoso terá uma vida muito mais saudável e muito melhor em relação aos que não praticam exercícios e não têm uma alimentação adequada. Bem, a conclusão do nosso trabalho é que realmente há necessidade de pesquisas mais aprofundadas dos fatores que interferem no surgimento dessa fisiopatologia, desenvolvimento estratégico de tratamento de interferências inadequadas, pois, conforme a evolução da população mundial, idosos vai aumentar muito mesmo. Então, tem que ter uma preocupação em relação a isso. E a finalidade é tentar minimizar o máximo possível a incapacidade física e otimizar a dependência desses